Olá, pessoal! Estudando bastante? Prontos para mais uma aula? Essa aula será de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de relacionar em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Boa aula! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Valadares e estamos aqui para mais uma aula de redação. Hoje nós vamos tratar da habilidade número 22, que é para o candidato saber relacionar em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Nossa aula de hoje visa tratar da questão da argumentação, mais uma aula extremamente importante para lhe ajudar a confeccionar o nosso texto dissertativo. Vamos lá? A competência da prova do Enem, ela se propõe a avaliar a capacidade de percebermos os recursos, os argumentos e os valores de que alguém se utiliza para evidenciar sua opinião. Entendendo as estratégias utilizadas, passamos a ter uma atuação mais crítica e mais livre diante do mundo. É esta competência que o candidato deve saber dominar durante a sua prova. Para que o nosso ponto de vista seja bem sustentado, é preciso muitas vezes pensar de forma ampla, preparando a argumentação para impedir possíveis críticas. Nesse sentido, é importante dominar certas técnicas de raciocínio, como o dialético, para que possamos ter uma postura conciliadora ou reafirmadora em relação a teses opostas sobre o mesmo tema. São esses dois tópicos que vamos tratar na aula de hoje. A dialética como uma estrutura de raciocínio, assim como outras que já estudamos. A contra-argumentação, a dedução, a indução, a estrutura das causas e consequências, das analogias. Mas hoje a dialética ela se configura em duas partes. A dialética que é chamada de uma síntese reafirmadora e a dialética feita por uma síntese conciliadora. Vamos às partes? Num processo de estruturação do argumento, podemos utilizar visões contrárias àquelas que defendemos para fortalecer as teses dos nossos textos. No entanto, para ter sucesso nesse tipo de construção, são necessários alguns cuidados. Vamos entender então, aluno, o que seria propriamente a noção da dialética. Preste muita atenção neste momento. A dialética. É possível darmos nomes aos elementos que nos permitem construir esse raciocínio. Chamamos de tese ao primeiro posicionamento justificado que temos em relação à questão proposta. Um momento só. É como se nós estivéssemos diante de uma discussão. A tese, que é o nome mais técnico que damos, seria o nosso primeiro posicionamento, o nosso primeiro ponto de vista, a primeira opinião que pretendemos defender, ok? A essa parte no texto nós damos o nome de tese. Pensando numa estrutura textual de um parágrafo como um todo, poderíamos configurar num parágrafo todo o nosso raciocínio, nosso primeiro ponto de vista. É como se então essa tese estivesse contida num primeiro parágrafo, no caso de desenvolvimento, de argumentação. Vamos continuar? Claro que não se pode confundir essa tese com aquela outra tese, ponto de vista, a ser defendida no texto argumentativo. Um outro momento, uma outra pausa. Seria muito importante se lembrar que, num texto dissertativo como um todo, lembra das nossas partes de introdução, desenvolvimento e conclusão, em que já dissemos que lá no início, na introdução, é bem necessário, muito importante, que o aluno já mostre qual é o ponto de vista dele do texto todo. Se ele é contra, se ele é a favor, qual o seu verdadeiro posicionamento. No entanto, agora, a primeira parte da dialética também vai se chamar tese. Para não confundir, vamos então utilizar o seguinte vocabulário. Tese geral é a tese que vai configurar, aparecer no texto todo. A primeira tese é o primeiro posicionamento que você tem sobre o determinado assunto em que você visa discutir. Tudo bem? À sua contradição damos o nome de antítese. O que vem a ser a antítese? Já é o meu segundo argumento, a minha segunda visão. Com certeza, se o nome se chama antítese, é uma antitese, anti-contra, tese, esse meu posicionamento necessariamente tem que ser contrário ao primeiro. Se no primeiro argumento eu me mostrei a favor de uma questão, agora na antítese eu me preciso colocar contra aquele raciocínio,
Calma que não é ser incoerente no texto. Nós vamos ter que solucionar e ter uma resposta ao final. É aqui que a gente continuou. A superação dessa contraposição de ideias é que damos o nome de síntese. Ou seja, aluno, preste atenção, a síntese é o resultado dos meus dois primeiros posicionamentos. Meu primeiro argumento eu chamo de tese, meu segundo eu chamo de antítese, os dois necessariamente precisam ser contrários entre si, até que eu chego à superação dessa contraposição de ideias, a que eu chamo de síntese. Preste atenção agora, hein? Essa síntese ela pode ser configurada de duas maneiras. Conciliadora, quando reforçamos que a dubiedade significa dúvida, de olhares, ela é inerente à questão, ela faz parte da questão. E a síntese também pode ser chamada de reafirmadora, quando derrubamos a contradição e demonstramos argumentativamente a superioridade de um dos olhares apresentados. Já já com os exemplos vamos entender melhor, mas que fique claro, tese, antítese e síntese são esses os três nomes que configuram as partes da dialética. Tudo bem? Vamos começar entendendo a síntese reafirmadora? A síntese reafirmadora, pessoal, também pode ser chamada de a contra-argumentação, estratégia infalível quando queremos desafiar o nosso oponente. Que fique claro, a contra-argumentação ela tenta mostrar que se tem uma opinião e antes que o meu oponente, a pessoa que tem a opinião contrária a mim, tente me rebater, eu já me antecipo. Essa é uma estratégia que traz uma grande vantagem na argumentação pela antecipação das ideias. Uma das formas de apresentação desse método é a que serve para demonstrarmos a superioridade de uma ideia sobre outra que lhe é oposta, o que pode ser definido como um processo contra-argumentativo. O texto abaixo defende a tese de que o modelo democrático não é limitador do engajamento. Vamos ao exemplo? Preste atenção na leitura do parágrafo. É possível pensar que o modelo de democracia praticado hoje pressupõe um sistema político representativo, o que desfavoreceria um maior engajamento. Primeiro período. Isso ocorreria porque o indivíduo, ao transferir a um político a sua voz, estaria se afastando do processo decisório. Esse raciocínio, contudo, revela-se demasiadamente equivocado pelo seu caráter simplista, pois não considera a essência desse modelo de representação. Para fechar, deve-se lembrar que a democracia, por consistir no poder da maioria, é o ápice da participação política, já que funciona, em geral, por meio dos partidos, símbolos dos próprios grupos de interesse de uma sociedade. Vamos voltar para que nós entendamos as partes? Desde o início, o parágrafo ele é composto basicamente 4 partes, 4 períodos. Nós vamos identificar todas essas partes. Nesse primeiro momento, o candidato afirma que é possível pensar que o modelo de democracia democrático, hoje, ele pressupõe um sistema político representativo, o que desfavoreceria o maior engajamento. Vamos perceber aqui, ó. Nesse meu primeiro período, minha primeira opinião. É como se eu já estivesse mostrando que a democracia ela não ajuda ao engajamento da sociedade, ok? Num segundo período, vejamos, isso ocorreria porque o indivíduo, olha a segunda parte, ó, ao transferir a um político a sua voz, estaria se afastando do processo decisório. Até aqui, pessoal, se você perceber, mais parece que nesses 2 primeiros períodos, o candidato está o quê? Concordando com uma outra ideia. Agora que vem o nosso pulo do gato. Esse raciocínio, ou seja, que me foi apresentado nos 2 primeiros períodos, contudo, a palavrinha contudo ali é extremamente importante, revela-se demasiadamente equivocado pelo seu caráter simplista, pois não considera a essência desse modelo de representação. Reparem como o candidato ele precisa argumentar, pois não considera a essência desse modelo de representação. Até a parte da minha finalização. Deve-se lembrar que a democracia, eu continuo ratificando o meu raciocínio final. Por consistir no poder da maioria, ele é o ápice da participação política, já que funciona, em geral, por meio dos partidos, símbolos dos próprios grupos de interesse de uma sociedade. Reparou?
Percebeu como é que agora, então, o meu fechamento mostra a minha verdadeira opinião? De uma forma geral, então, quer-se dizer que a democracia é, sim, um sistema que pressupõe uma igualdade, uma legitimidade, ele é válido para ser adotado em nossa sociedade. Tudo bem? Já a síntese conciliadora, que fique claro, hein? A síntese reafirmadora é aquela que trata da contra-argumentação. Eu quase que admito uma verdade e vou lá e a quebro. Entendeu? Já a síntese conciliadora, olha o que o nome já pressupõe: conciliar, conciliação. Vejamos. Na síntese conciliadora, não elegemos uma das posições como superior para a análise do tema proposto. Estratégia adequada para a defesa de um ponto de vista intermediário acerca da questão. Não se trata, no entanto, de ficar em cima do muro, como popularmente se diz, mas de superar a contradição para a conclusão de algo mais profundo, algo que está além da superficialidade dos olhares propostos, evidenciando a complexidade do debate. Muito cuidado nesta definição para o candidato não interpretar que conciliar é ficar em cima do muro, é simplesmente admitir que os dois lados podem sim apresentar uma opinião, não é ficar em cima do muro. O exemplo abaixo é retirado de um texto que defende a tese de que o aborto não é uma prática aceitável. Calma que o tema é polêmico, é apenas um exemplo, tá? Pensemos bem, vamos lembrar bem que um tema desse, bem pouco provável de ser cobrado no vestibular, principalmente numa cobrança de Enem. É apenas um exemplo. Vejamos o parágrafo. Como não é possível determinar em que ponto se inicia uma vida, o aborto pode ser considerado ilícito, um crime contra a vida. No entanto, negar a sua prática significaria ir de encontro ao que acontece na realidade cotidiana, com consequências sérias em termos de saúde da população. Para superar esse impasse, não se pode apenas discutir os benefícios ou malefícios que essa prática pode trazer. É preciso que, por meio do debate, combata-se a própria ideia do aborto em si, até que essa possibilidade não exista sequer em pensamento, como acontece com o canibalismo ou com o incesto. Se você reparar bem, agora o candidato ele não é mais taxativo na sua opinião, ele não quebra uma argumentação contrária, ele apenas sugere um caminho que deva ser seguido. Assim se configura a síntese conciliadora. Se colocássemos numa balança, a síntese conciliadora me parece ter um peso um pouco menor no caráter da argumentação, enquanto a reafirmadora ela é bem mais contundente, taxativa na hora de se defender um ponto de vista. Tudo bem, pessoal? Vamos terminar com uma rápida questão? Caiu na prova do Enem 2010 este texto. Ouvia que não podia odiar e nem temer porque tu eras eu. E como seria odiar a mim mesma e a mim mesma temer. Um poema da Hilda Hilst, comparado com um texto 2, um fragmento de um soneto de Camões. Transforma-se o amador na coisa amada. Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Não tenho, logo, mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Vamos à questão? Nesses fragmentos de poemas de Hilda Hilst e de Camões, a temática comum é, vejamos as opções, letra A, o outro, transformado no próprio eu lírico, o que se realiza por meio de uma espécie de fusão de dois seres em um só. A fusão do outro com o eu lírico, havendo nos versos de Hilda Hilst a afirmação do eu lírico que odeia a si mesmo. Letra C, o outro que se confunde com o eu lírico, verificando-se, porém, nos versos de Camões, certa resistência do ser amado. Letra D, a dissociação entre o outro e o eu lírico, porque o ódio ou o amor se produzem no imaginário, sem a realização concreta. E letra E, o outro, que se associa ao eu lírico, sendo tratados nos textos 1 e 2, respectivamente o ódio e o amor. Percebeu que a questão então trata da interpretação dos dois poemas, levando em consideração a questão da fusão do outro, a questão do eu lírico? Como seria a resposta dessa questão? Letra A. O outro, transformado no próprio eu lírico, o que se realiza por uma espécie de fusão de dois seres em um só.
A junção entre o sujeito lírico e a alteridade revela as características do sentimento amoroso. Aqui no caso, pessoal, alteridade é essa ideia do outro, ok? Visto que amar e ser amado significa ser uma mesma pessoa, dissolvendo a separação entre um eu e um outro. Em Camões não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Em Hilda, porque tu eras eu. Conseguiu perceber a ideia da fusão dos dois elementos? Galera, pessoal, olha, para essa aula de dialética é muito importante que você treine a questão da antecipação das opiniões contrárias. Foi o que nós combinamos de chamar contra-argumentação. Uma boa dica seria pegar argumentos em que você não acredita neles e saber quebrá-los. Um ótimo exercício, uma ótima prática para isso seria a leitura de editoriais e textos opinativos do jornal. Recorte as opiniões e comece a treinar opiniões contrárias àquelas defendidas. Essa é uma ótima estratégia para quando você passar para a sua redação de verdade, você já ter isso muito bem treinado. Fica essa dica para hoje, ok? Um abraço, hein? Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 18. Bom estudo e até a próxima aula!